Glória a Deus, abençoados. Glória a Deus pela vida de todos que vão passar por aqui. Não é graça sobre graça, Macedo. É tempo de pregar a graça de Deus. A Igreja Católica já teve a sua vez na terra. A Igreja Evangélica já teve a sua vez na terra. Agora é a vez da graça e do apostolado no Brasil e na terra. Agora é a nossa vez e isso é profético. Amém, abençoado. Dia 5, numa sexta-feira, o Espírito Santo deu esta palavra para o ministro de Cristo, apóstolo e mestre dos gentios. Não estou falando de Paulo. Paulo, sim, é o apóstolo e mestre dos gentios, certo? Dessa nova aliança. Mas hoje temos um chamado Marcos Gomes. Amém, abençoado? Hoje ele estará ao vivo às 6 horas da tarde, às 18 horas. Você já comeu, já bebeu, já teve seu almoço aí com a sua família, não é? Já teve seu churrasco aí? Então presta atenção na palavra, abençoado. Amém? Pelos ministros de Cristo que estão falando a palavra de Deus nessa nova aliança. Amém? Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. É lá que eu, Maria, estou com um apóstolo, com um mestre, com um pastor, com um evangelista, né? Com um profeta, um homem de Deus, amém? Sempre houve homens de Deus na terra, não é, abençoado? Falando a palavra do Senhor, não é? Então, há muitas vozes. Paulo disse, há muitas vozes. E que voz que você está ouvindo, abençoado? A voz de um homem da lei ou a voz de um homem da graça? Eles dizem que há vozes, que estão ouvindo vozes. Então, quem está no reino de Deus, quem não está no verdadeiro reino de Deus, alô, nós somos o tabernáculo de Deus. Dentro do reino de Deus não tem vozes de diabo, amém? Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Quais são as vozes que vocês estão ouvindo? Há muitas vozes, claro. Paulo disse que há muitas vozes. Há vozes pregando a graça e há vozes pregando a lei. Quais são as vozes que você está ouvindo, abençoado? Deixa eu introduzir essa palavra com vocês, que não é o meu assunto, mas como o Espírito Santo hoje, abençoado, alô, estou dentro desse carro, eu vou fazer uma atividade agora da palavra de Deus, eu vou ministrar a palavra de Deus, amém, abençoado? Eu vou ministrar, porque eu sou uma ministra de uma nova aliança, eu não sou ministra da lei, corro às vezes lá na lei, mas não sou ministra da lei, eu sou uma ministra da graça e glória a Deus que você entrou aqui, abençoado. Alô, Atos 9, Deus enviou Ananias, Deus disse a Ananias, Atos 9, Deus disse a Ananias, eu estava dirigindo e vindo aqui para o treino, né? Vou fazer o meu treino, hoje é domingo. Então eu saí de casa, hoje aqui abre, não é? Aqui onde eu faço a minha atividade física abençoada. Alô, o Ministério Graça e Apostolado abençoado é onde eu congrego, certo? O oratório que eu disse para vocês agora. Lá nós temos uma atividade espiritual, de ouvir, de falar, de dançar, de congregar. Alô, agora eu vou fazer uma atividade física. Após ministrar, eu vou fazer uma atividade física para o meu corpo físico. Mas sempre quando eu saio abençoado nas minhas andanças por aí, eu costumo dizer às pessoas, porque eu faço meu evangelismo na rua, certo? Também. Então, eu costumo dizer às pessoas, abençoado, que elas não podem viver nessa terra sem ouvir a palavra de Deus. Não podem. Não podem. Porque vão enfraquecer. Eu disse muitas coisas, não é?
O ministro de Cristo, apóstolo Marcos Gomes, recebeu uma frase de Deus abençoado. Que não existe um ser humano que não precise orar, não é? E não precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. A mim o Espírito Santo me disse, não é? Não há um ser humano na terra que possa viver sem a palavra de Deus abençoado, sem conhecer a palavra. Alô, há muitas vozes no mundo. Então, cada palavra, ela vai ter o seu significado. Tem palavra que não é para nós mais, nesta nova aliança. Se creres e for batizado, será salvo. Essa palavra não é nós, não é para nós mais. Romanos 6,3, nós estamos batizados em Cristo Jesus, nessa nova aliança. Efésios 2,8, nós já estamos salvos pela graça de Deus. Colossenses 1, verso 14 e 15, Deus remiu todos os nossos pecados. Não há batismo em água que tira pecado de ninguém, porque foi Deus quem tirou os nossos pecados com Cristo. Por isso ele enviou o seu Filho. Hebreus 2,14, por isso Cristo participou de carne e de sangue, para aniquilar o diabo. Isto é a graça de Deus abençoado. Agora é a nossa vez de pregar a graça. Então, quais são as vozes que os filhos de Deus estão ouvindo? Então, que você receba a graça. Então, lá em Atos 9, Deus disse a Ananias, Ananias, tem um homem, Tarso, Paulo. Primeiro Tarso, depois virou Paulo. Deus mudou o seu nome. Então, Paulo de Tarso, primeiro Saulo, depois Paulo. Ananias, vai lá. Aqui eu estou neste carro. Quando a gente encontra com Deus abençoado, o verdadeiro encontro com o Senhor, Ele vai ministrando para nós. Aqui Ele me deu um lugar, porque às vezes a gente tem que sair abençoado de casa. Alô? Às vezes a gente tem que sair de casa porque há incrédulos na palavra de Deus. Amém? Alô? Não faça interpretações, não fale coisa que Deus não falou, hein, abençoado? Não fique com as suas caraminholas aí na cabeça, com mente carnal, hein? Alô? Aqui eu estou falando palavra segundo a palavra de Deus. Porque, né, o Senhor disse a Pedro, né? Segundo ao falar, fale palavras de Deus. Não faça interpretações errôneas na sua cabeça, abençoada. Alô? Estão errando por ignorância ou por desobediência? Esta foi uma frase que eu coloquei lá no Facebook. Ignorância ou desobediência? Outra frase, a adoração está errada. A adoração está errada. Então, em Atos 9, aqui eu estou dentro desse carro. E quando eu vinha dirigindo, abençoado, o Espírito Santo só foi falando. Eu vou ministrar aqui uns 30 minutos, 40, e depois eu vou fazer a minha atividade física. Eu estou em frente a um clube que eu frequento há 12 meses. Para a glória de Deus, Ele me colocou aqui. E aqui, o Espírito Santo já me falou muitas coisas. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Foi aqui que ele me disse, fazendo uma atividade física, fazendo uma esteira, o Espírito Santo me disse isso. Então, Ageu 2, Deus disse ao profeta, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ah, Pai, por essa palavra. Paulo disse à igreja de Coríntios, não é? Então, o ministério do Espírito, ele é muito maior, abençoado, do que o ministério da lei. Então, você que está nessas obras da lei, tem que sair urgentemente para que você seja um jardim regado por Deus. Alô, Deus disse ao profeta, hein? Para que você seja não abençoado, porque Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, amém? A salvação, a eleição, a predestinação, todas essas coisas, o batismo em Cristo, que o diabo foi aniquilado, que você foi comprado por bom preço, amém? Que salvação é eterna e não se perde. Alô, são muitas as bênçãos de Deus, então você já está abençoado.
Alô, a Igreja Católica teve o seu tempo. A Igreja Evangélica teve o seu tempo. Agora somos nós, em graça, ministrando a palavra daquilo que Jesus fez lá no madeiro. Por isso ele enviou o seu Filho. Por isso ele mesmo, Deus Espírito, se revestiu de carne. Para aniquilar o diabo. Para aniquilar o pecado. Hebreus 9, 26. Para aniquilar o diabo. Não tem diabo no mundo. Deus o aniquilou. Hebreus 2, 14. Não vem sobre vós uma tentação senão humana. Então, ato 9, Ananias. Ananias vai lá, que tem um homem orando. Paulo cegou, né? Paulo caiu do cavalo, cegou. Alô, os filhos de Deus cegou. Porque a ministração da lei cega os crentes. Então vai lá na rua Oratório, lá tem um ministro, apóstolo Marcos Gomes. Vai cair as escamas de seus olhos abençoados. Vai cair as escamas de seus olhos, eu profetizo. Paulo disse, eu prefiro que todos vocês profetizem. Então eu estou profetizando. Vai cair as escamas dos seus olhos e você vai voltar a enxergar. Vocês vão voltar ao Espírito. A verdade. Então Paulo disse a Ananias, vai lá, Ananias. Então Deus, vai lá, que lá tem um homem orando. Vai lá, Ananias, você vai impor as mãos sobre este homem vai voltar a enxergar, e este vai ser o apóstolo e mestre dos gentios. Tinha uma predestinação na vida de Paulo. Como tem uma predestinação na nossa vida, abençoado. Efésios 1, versículo 4. Deus nos predestinou e nos elegeu. Nos predestinou e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui estamos diante do Senhor. Alô, nós somos templo do Espírito Santo. Somos tabernáculo de Deus. Alô, e dentro desse reino de Deus, não há diabo, não há pecado. Somos abençoados, somos abençoados. Glória a Deus, abençoado. Aqui, ó. Eu vou ler com vocês aqui, abençoado. Não vem sobre vós uma tentação que não humana. Não vem sobre vocês uma tentação senão humana. Se vocês estão adulterando, se os filhos de Deus estão nessa terra adulterando, com maledicência, fofocando, com bebedice, em prostituição, em lascívia, em bebedice, em isso, em grutonaria, em feitiçaria, isso são obras da carne. Paulo disse, são obras da carne, não são obras do diabo. Porque o diabo está aniquilado. Tô falando muito depressa, abençoada? Eu tô correndo, abençoada. Eu tô correndo com a palavra. Mas uma frase que sair da minha boca, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Se até hoje você não está em um ministério em graça, nada recebeste. Marcos 4, 12. Tá ouvindo? E não tá captando. Tá vendo? Escrito, mas não tá enxergando. Tá vendo o Efésios 1:3, tá vendo o Gálatas 5:1, tá vendo o Hebreus 2:14. Tá lendo, mas não está compreendendo. Está falando como um papagaio, mas não está entendendo a graça feita em Cristo Jesus. E lamentável, mas nós não podemos revelar. Eles entram, alô, os filhos de Deus estão entrando e estão ouvindo, mas não estão entendendo. Por não entender, eles voltam lá no ministério da lei. Eles voltam lá em Moisés, eles voltam lá em Levítico, em Deuteronômio, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Eles não entendem a graça, então eles voltam lá. Mas não é para voltar lá, abençoado. É para estar aqui na graça de Deus. Então Deus disse a Ananias, vai lá. Precisa ser tirado a escama dos olhos. Então vai lá no Ministério Graça Apostolado. Vem aqui. Vai lá no Ministério Graça Apostolado, abençoado. Louvar e cantar ao Senhor um cântico. Dançar, exaltar a Deus. Adorar a Deus. Alô, tem adoração que está errada. A adoração tem que ser ao Senhor Jesus Cristo, que te salvou, que remiu todos os seus pecados. Se ele remiu todos os seus pecados, você não tem nenhum pecado. Então, enquanto você ouvir ministro da lei, você vai ouvir aí que você é um pecador. Se ele remiu meus pecados, eu não tenho nenhum.
Então eu não vou confessar. Eu vou ser mais que vencedora em Cristo Jesus, abençoada. Você tá doido? Eu vou ficar confessando pecado? Não, eu sou uma filha de Deus, comprada por bom preço. Amém? Então eu quero ler aqui com vocês, abençoado, 2 Coríntios 9:10. Vamos ver se é esse. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 9, versículo 10. Tenho muita coisa a dizer. Fica aí até o final, abençoado. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, verso 10. Deixa eu ver aqui, abençoado. Deixa eu ver aqui. Não é. Não é. Não vem sobre vós uma tentação senão humana. Paulo disse à igreja de Coríntios, não é? 2 Coríntios 9, 10. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui, abençoado. Pai nosso que estais em nós. Vamos orar, abençoado, enquanto eu estou aqui um pouquinho perdidinha. Alô, abençoado. A minha mente hoje não está funcionando bem, mas a mente de Cristo vai ativar logo, logo o Espírito Santo. Olha lá. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, foi feito toda a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado, perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós uma tentação senão humana. Coríntios 9, versículo Coríntios 9, deixa eu ver aqui. Não vem sobre nós uma tentação senão humana. Tentação humana. Nós não somos seres humanos, abençoado. Somos seres humanos que erramos quando não compreendemos a graça de Deus. Quando não temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós erramos. Temos que ter um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Este foi o que ministrou para o apóstolo Paulo. Jesus Cristo ressuscitado, esse está ministrando para nós. Esse Jesus Cristo ressuscitado está em nós, abençoado. Nós somos o tabernáculo de Deus. Não vem sobre vós tentação, senão humana. Nos livraste do poder do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos digam amém, hein, abençoado? Alô? Quem não diz amém a uma palavra de Deus, este ser possa ser que nem seja de Deus. Amém? Porque amém é uma frase de concordância. O Pai, eu estou concordando com essa palavra, então eu digo amém. Então quando os ministros de Cristo digita uma palavra, solta uma palavra para alguém, diga amém. Uma palavra profética, uma palavra pura e verdadeira de um ministro de Cristo abençoado. Eu declaro na sua vida que você é salvo pela graça de Deus. Amém. Você é comprado por bom preço. Amém. Você é justificado em Cristo Jesus. Romanos 4, versículo 25. Você é justificado e perdoado. Amém por essa palavra. Deus multiplicará a sua sementeira. Amém por esta palavra. Possa ser que eu esteja meia cega lá, lendo e não percebendo. Às vezes não acontecem essas coisas, abençoado. Às vezes a gente tá ali procurando uma coisa, quando vê, opa, achei. Tá em cima de você. Por isso que a gente fala essa força de expressão. Se fosse uma cobra, alô, se fosse uma cobra me mordia. A gente tá no mercado procurando algo e a gente não acha. Aí você pergunta, pergunta pro vendedor. E o vendedor diz ali, ó, tá bem ali. Falei, nossa, se fosse uma cobra me mordia. Não acontece isso? Eu tô aqui, olha. 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa vide. Que palavra, hein, abençoado? Aumentará. Então, o pão é aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Este é Deus, né, abençoado?
Olha lá. Também multiplicará vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, temos só a crescer com Jesus Cristo. Temos só, abençoados, temos só que crescer com Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Então, Marcos 4, 12. Às vezes estão lendo e não estão entendendo, estão ouvindo. E aí, eu vou para lá mesmo, não estou entendendo nada disso aqui. Alô, permanece, seja insistente e persistente. 1 Coríntios. Vou achar, abençoado, peraí. 2 Coríntios 9, 10. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 13, que eu quero esta palavra aqui. Olha, achei, com a graça de Deus. Ele gosta de nós, abençoado. Alô, ele nos ama. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Aquele dia que você xingou, aquele dia que você comeu muito, aquele dia que você fofocou, aquele dia que você prostituiu, aquele dia que você... as obras da carne são várias. Aquele dia que você omitiu a graça de Deus é uma obra da carne. Aquele dia que você desconfiou do irmão, aquele dia que você falou mal do irmão, aquele dia que você matou, aquele dia que você roubou, aquele dia que você roubou. Tem tanta gente roubando, né, abençoado? E tá dentro da igreja. É o quê? É uma obra do diabo? Não, é uma obra da carne. Não, quem roubou não foi o diabo, abençoado, foi você. Eu abençoado, quem roubou foi você. Você roubou do irmão. Não foi o diabo. O diabo está aniquilado. Então, quais são as vozes que você está ouvindo? Então, precisa. Olha lá. 1 Coríntios 10, verso 11. Não veio sobre você aquele dia uma tentação senão humana. Nós somos tentados todo dia, abençoados. Por quê? Porque nós temos uma carne. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Antes, com a tentação, Deus vai te dar o escape. Alô? Estão compreendendo essa palavra, abençoado? Então, com Deus... Ele vai dar o escape. Porque aquele dia você agiu com imprudência. Não se calou. Não permaneceu no reino de Deus. Alô, quem permanece no reino de Deus não vive nas obras da carne. Alô, quem permanece no reino de Deus não vive nas obras da carne. Em lascívia, em maledicência, em fofocaria, em glutonaria, em maledicência, em feitiçaria, em orgia, em prostituição, em adultério. O pior adultério é o adultério espiritual que estão vivendo hoje. Os crentes hoje estão vivendo um adultério espiritual. Estão lá na lei de Moisés, estão na graça de Deus. Lá na lei de Moisés e na graça de Deus. Lá na lei de Moisés, lá com Moisés, lá com Jesus e com Paulo na nova aliança, mas sem entender absolutamente nada. Então Jesus, ele disse, se não credes na graça de Deus, é porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas me ouvem, me obedecem, me seguem, tem que seguir o Espírito Santo que está em você. Senão, a tua adoração está errada. A adoração errada é quando você comete uma obra da carne. Alô? A adoração errada é quando os filhos de Deus cometem uma obra da carne. Vamos ao meu assunto abençoado. Um celular quando acaba a bateria... Alô, abençoado, não deixe
acabar a sua bateria, antes volte-se para Deus. Amém? Antes volte-se para o reino de Deus. Antes congregue. Tenha uma atividade espiritual. Hebreus 10, versículo 25. Congregue como de costume. Vai lá, Ananias, que lá tem um homem de Deus querendo enxergar. Vai lá, Ananias, no Ministério Graça e Apostolado. Lá tem um homem de Deus, apóstolo Marcos Gomes, que vai tirar a escama do teu olho. Vai lá, Ananias. Vai lá, Ananias, e você vai enxergar e nunca mais tu será o mesmo. O celular, quando acaba a bateria, colocamos no carregador e ele funciona. Para voltar a funcionar. Para você voltar a ter forças para lidar com todas as obras da carne, que nós temos uma, mas nós também temos um espírito. E temos um espírito de Deus em nós, no nosso espírito, no nosso homem interior. Alô? O celular, quando acaba a bateria, colocamos no carregador e ele funciona. Se você é um celular que está sem a bateria, você não vai funcionar, abençoado. Se você não carregar a palavra de Deus na sua mente, na sua boca e no seu coração, você não vai funcionar nessa terra como tem que funcionar. Por isso que muita gente amanhece aquele dia mal e ele diz, minhas ideias hoje não tá funcionando muito bem. Alô, não aconteceu isso agora? Minhas ideias parece que não tá funcionando muito bem hoje. Então, não estou muito bem hoje, não. Se você não está muito bem, com as ideias não funcionando muito bem, você precisa ativar a sua mente de Cristo. Paulo disse, nós temos uma mente de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua mente de Cristo ativa. E mais você vai ouvir a palavra de Deus na sua mente, abençoado. Acorda. Acorda, o celular quando acaba, o celular pode ser nós, ele acaba a bateria e aí temos que colocar lá na tomada. Então, nós temos que ser colocados na presença de Deus, direto e reto, imediato, sempre, constante e firme, amém? E vamos carregar a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. É assim que funciona, abençoado. Isso é só uma analogia. Analogia de um celular. Quando acaba a bateria, nem espere acabar a sua bateria. Alô, carrega logo, abençoado. Alô, carrega logo. O celular, quando acaba a bateria, colocamos no carregador e ele funciona. Nós só vamos funcionar a mente de Cristo se nós carregarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Hoje as minhas ideias não estão funcionando muito bem, mas vai funcionar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que a sua mente de Cristo vai ser ativada e você vai ser carregado de palavras de Deus. Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos lá? Tá com a Bíblia aí? Eu tô com a Bíblia aqui. Então o Espírito Santo me deu esse lugar que às vezes tem crédulo abençoado. Alô, Paulo disse que há muitos vasos em cima de uma mesa, em uma casa. Alô, em uma casa tem muitos vasos. Há vasos de honra e vasos de desonra. Há muitos vasos em cima de uma mesa. Alô, em uma casa. Então às vezes abençoado Deus diz, vai lá, vai cá, vai lá, vai. Quando Deus mesmo falar. Amém, abençoado. Então Deus preparou esse lugar aqui para mim, ó. Daqui mesmo eu já vou ali para minha academia e depois eu vou para feira e depois eu vou lavar minha louça. Alô, eu sou Maria, abençoada, eu não sou Marta. Minha louça ficou lá na pia. Não, vim fazer minha atividade, cuidar do meu corpo físico para mim ter saúde, para mim ter vida e poder ficar ministrando muito tempo aqui na terra a palavra de Deus. Para isso mesmo ele me enviou. Alô! Então tá legal aqui dentro do carro, abençoado. Tá um pouco de calor aqui porque a gente fecha os vidros, né? Então fica calor. Alô, abençoado. Esse aqui não tem. Tem um ar-condicionado ali, tem sim. Mas eu não vou mexer com isso agora não. Vamos cair aqui, abençoado, pro reino de Deus. Amém? Êxodo 20.
Então, abençoado, eu tenho muitas coisas, mas eu não sou Marta, abençoado. Ah, eu vou fazer tudo aqui. Alô, já comeu, já bebeu aí, já fez o churrasco aí? É 18 horas, abençoado. Alô, é 18 horas, é à tarde. Né? Dá pra você fazer tudo aí, abençoado. E depois ir lá até um ministério para que caia as escamas dos seus olhos. Amém? 30 minutos. Vamos a 2 palavras, abençoado. Êxodo 20. Êxodo 20. Livro da lei, hein? Alô? Livro da lei. Tem que saber andar nos livros da lei, abençoado. Tem palavras que não é para nós e tem palavras... Tá entendendo, abençoado? Olha lá. E tem palavras do livro da lei que é o retrato da igreja hoje, alô. Tem palavra, por isso que a gente corre lá, no livro da lei. Por isso que eu corri aqui no livro da lei, ó. Por isso que o Espírito Santo me trouxe aqui essa palavra, abençoado. Porque tem igreja hoje da terra que é o retrato aqui, ó. Vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor. Então tem palavra profética que é independente de lei ou graça. Esta tem que ser ministrada. Tem que entender, hein, abençoado? Alô, vamos à atividade espiritual. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras a um povo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, falando com o povo de Israel, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus disse, ó povo, que é hoje, né, abençoado, que é o povo de Deus, né? Povo de Israel, povo gentil, povo judaico, é o povo de Deus. Estão compreendendo? Verso: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isto é uma palavra de Deus, um ensino de Deus, para o povo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás. Alô, foi pregado no Ministério Graça e Apostolado. Tire a armadura de Saul. Tira essa armadura da lei que colocaram em você, abençoado. Alô. Tire, Davi tirou. Tire essa armadura de Saul, os pregadores da lei. Colocam armaduras em vocês e vocês não se mexem, como os santos não se... Os santos não ouvem, não falam, Salmo 115. Os santos não ouvem, não falam, são estátuas de gesso. Não devem se inclinar para estátuas. Oh, Santo Antônio, arruma um casamento para mim. E beija a estátua. Oh, milagrosa Santa Alice. Esses dias eu vi isso. Santa Alice milagrosa. Bem, mas que eu saiba, foi Jesus Cristo que passou na terra e fez muitos milagres. Oh, Maria. Nossa mãe, não. Maria é mãe de Jesus. Alô? A adoração está errada. A adoração a imagens de esculturas. Esta adoração está errada. Talvez, abençoado, a sua cura ainda não chegou. Eu disse, talvez, a sua cura ainda não brotou. Não foi o texto que nós lemos lá em Isaías? Então Deus disse ao profeta, a tua cura apressadamente virá. Se inclinares ao Senhor teu Deus e ouvirdes a sua palavra. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas,
nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, né? Então, os pais às vezes estão na maldade. É que nem Paulo disse, né? O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Mas às vezes é ignorância, mas às vezes é obediência. Maria, como vamos saber? Olha, abençoado. Eu não sei, porque Deus é quem sonda a mente e o coração de cada um. Se Deus é quem sonda a mente e o coração de cada um, então, versículo 5, Êxodo 20, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade. Alô, e visita a mente. Se a maldade está na tua mente, ele está visitando. Se a maldade está no teu coração, ele está visitando. Alô, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Tá entendendo, abençoado, o que Deus falou? Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais. Os pais são os profetas da lei, né, abençoado? Profeta da lei. O que sua mãe te ensinou foi o que você aprendeu? Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Tem gente que odeia a palavra, abençoada, não suporta o crente, não gosta de gente que fala a palavra, não gosta da palavra, não gosta de Deus, não gosta dessa palavra, não entende essa palavra, odeio. Tem gente que odeia, então está odiando a Deus, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Alô, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Deus está falando aí? O Espírito Santo está em você, abençoado. Então, por isso que Jesus, ele disse, em vão estes me adoram. Eles encurvam para as estátuas, fazendo orações a elas, pedindo a elas, Santa Alice Milagrosa. Aonde isso, abençoado? Me adoram com seus lábios, em vão me adoram. Jesus disse, não é? Jesus disse, em vão me adoram. Marcos 7. Marcos. Olha o que Jesus disse. Marcos 7. Você não tem lá, abençoado, você faz lá umas orações, sacrifício, né, abençoado? Aquelas bolinhas, aquele terço, você tem lá pendurado no seu guarda-roupa, você tem lá na sua mão, quando você está andando de ônibus, eu vejo direto isso dentro do ônibus, pessoas que estão com aquelas bolinhas, com aquele terço, sacrifício. Você se perde, não sabe nem qual bolinha tá mais, é muita repetição ao falar. Então, abençoado, aquele terço lá, novena, alô, campanha, jejum, corrente, novena. A minha mãe foi liberada do jejum, a minha mãe é católica. A minha irmã em Cristo, abençoada antes de ser minha mãe, amém? Há um só Deus, o mesmo Pai, o meu Pai, Deus, é o Pai dela também. Ela está na ignorância. Deus não quis revelar ainda a graça de Deus para ela. Então, quando Deus não quer, eu não posso querer mais do que Deus. Se Deus está fazendo você se achegar até aqui e não te revela a graça, e por isso você volta lá, isso tudo é permissão de Deus e eu tenho que respeitar o meu Deus. Marcos
Marcos. Marcos 7. Livro histórico, livro também da lei. Aqui não tem graça de Deus. Marcos 7. Marcos 7. 2 versículos, 7 e 8. Jesus disse no seu tempo vivo, ainda, no tempo que estava cumprindo o seu ministério. Ministério este para a carne, como o de Moisés. Marcos 7, versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Terço, novena, campanha, jejum, corrente. O cachorro é o mesmo, abençoado. Alô, os evangélicos veio lá da igreja de Roma. Alô, lá na igreja de Roma tem essas coisas até hoje. É o retrato da igreja hoje de Cristo. Lamentável. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Ele ensina isso daí, é aquele lá, aquele homem de branco lá, que tem um chapéuzão aqui, ó. Alô? Quero colocar o meu nome do meu filho Mingau. Como assim? Mingau? Não, nós não vamos registrar esse nome Mingau. Ué, mas vocês colocaram um nome aí também, Papa? Então eu posso registrar. Então registraram um aí com o nome de Papa? Então eu posso registrar o meu filho com o nome de Mingau. É uma piada, abençoado. Não teve graça, né? É porque contador de história, né, abençoado? É precisa... Alô, é preciso ter a unção. Cada um na sua. Amém? Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Preceitos de homem, né, abençoado? Novena, campanha, jejum, corrente, adoração a Maria, adoração a Santa Edviges, adoração a Santo Antônio, adoração a Maria Alice, adoração ao carro, adoração ao filho, adoração à igreja, adoração à filha. Adorou tanto a filha que perdeu a filha. Adorou tanto o marido que perdeu o marido. Horrenda coisa, cair nas mãos do Deus vivo. Pagamos aqui mesmo, abençoado. Na lei, pagava-se com pedras, apedrejado. Na lei, pagava-se com morte, mas aqui, paga-se em vida. Deus é justo. Deus não é mau, Deus é justo. Deixando os mandamentos de Deus e guardais. Olha lá, Marcos 7. Marcos, capítulo 7. Vamos finalizar. Versículo 7. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 8. Deixando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Mandaram você adorar isto? Tradição dos homens, como lavar os jarros, como batizar em águas, tradição de homens. Tradição judaica, mandaram você comer pão e suco para se santificar, mandaram você mortificar sua carne com jejum, mandaram você lavar a sua carne para remir os seus pecados, e você está sem pecado diante de Deus. És nova criatura, Deus está habitando nesta nova criatura, somos o templo do Espírito Santo. Mandaram você lavar os jarros, deixando o mandamento de Deus, mandaram você adorar as estátuas, mandaram você fazer estátuas. Isto não foi Deus, abençoado. Deus deu sabedoria para o homem não para fazer o mal, mas para fazer o bem.
Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos e de muitas outras coisas semelhantes a estas. Mandaram você, olha lá, guardai as tradições dos homens, como lavar os jarros e dos copos e de muitas outras coisas semelhantes a estas. Mandaram você, coisas semelhantes a essas. Mandaram você se batizar para você ser salvo. Efésios 2:8 diz que você está salvo. E não por obras. Salmo 45, vamos terminar. Salmo 45, abençoados. Salmos 45. Salmos, capítulo 45. Salmos, capítulo 45. Salmos, capítulo 45. Vamos ler 2 versículos, 6 e 7. O teu trono, trono de Deus, o teu trono, ó Deus, é eterno, é perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então, abençoado, olha, o trono de Deus não tem iniquidades. Então, se você se achegar a Deus, se achegar a esta assembleia do Deus vivo, você não será mais o mesmo. A tua cura brotará rapidamente. Versículo 7. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Deus não gosta da impiedade. Impiedade, qualidade de ímpio. Alô? Tu és ímpio, abençoado? Tu és uma ovelha de Jesus ou é o filho da perdição? Tu é um vaso de honra ou de desonra? Tu é um vaso de misericórdia ou é um vaso preparado para a perdição? Alô? Na terra há 2 sementes. Alô? Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Impiedade, qualidade de ímpio. Ou ímpio na ignorância. Qualidade de ímpio ou ímpio? Qualidade de ímpio, hein? É aquele que odeia a palavra de Deus. Qualidade de ímpio. Alô, ignorância ou desobediência? Adorai o Senhor e não te encurvarás em estátuas. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Alô? Portanto, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Alô? Portanto, o teu Deus não foi a Maria, não foi a Santa Edvige, não foi o Santo Antônio, não foi a Maria, não foi o Santo Antônio, não foi a Santa Alice, não foi o teu filho, não foi a tua filha, não foi o teu marido, não foi estes que te ungiu com óleo de alegria. Portanto, abençoado, adorai o Senhor teu Deus, em espírito e em verdade. Olha lá, Salmos 45, versículo 7. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Deus não gosta da impiedade, Deus não gosta do ímpio, Deus não gosta. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Alô, o teu Deus... O companheiro do tolo, né, abençoado? Alô, o companheiro do tolo, ele não exerce a função, ele não recebe a palavra, é o ímpio, é o filho da perdição que não recebe a palavra de Deus, abençoado. Estes são os companheiros que odeiam, então Deus te ungiu com a palavra dele. Eu tô crendo e tô falando por fé que você está aqui, você é uma ovelha, ungido com óleo, com o Espírito Santo de Deus. Então, Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, o companheiro de tolo não tá lá em provérbio, né? Então, andai com sábio, andai com Deus,
Andai com os homens de Deus que falam a palavra da verdade para você. Amém? Então você ficará sábio, como estes. Não andai com os tolos, porque os companheiros de tolo caem no buraco. Ambos cairão no buraco. Romanos 14, 17. Vamos terminar. 50 minutos, hein, abençoado. Glória a Deus pela nossa vida que está chegando aqui até o final. Romanos. Estão entendendo, abençoado, a palavra? Fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. Que é a palavra de Deus. Amém? Ministrados pelas pessoas que receberam esta unção. Amém, abençoado? Romanos, Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida, não é Páscoa judaica e nem bebida. Não. O reino de Deus é alegria, porque ele te ungiu com o Espírito dele. Por isso, hoje você tem a alegria de receber esse evangelho abençoado. De estar ouvindo esse evangelho. Adorai o Senhor em espírito e em verdade. Não adorai imagem de escultura, nem se curve para elas. Salmo 115, elas não ouvem, elas não falam, elas não são milagrosas. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E a tua cura brotará rapidamente quando você deixar de ouvir estas vozes. A tua cura brotará rapidamente. Eita, abençoar. Deixa eu aqui no livro de João, abençoado, João 4. Vamos terminar com João 4, amém? Vamos terminar com João 4. Olha lá, para quem que você deve se inclinar e ouvir? João 4. João 4, olha lá. Versículo 23. João 4, versículo 23, Jesus falou: no entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram a Maria? Vai adorar o filho? Vai adorar o marido? Então, abençoado, enquanto os teus olhos estiverem e os teus joelhos estiverem inclinados para estes, Deus não os salvará. Deus não os livrará. Do que? Estou falando de salvação? Não, salvação é eterna, está em Cristo Jesus. Deus não os salvará. Então você caiu nas corrupções do mundo, nas corrupções do homem. E aí você não vai ser salvo. Se você não cair aqui para a graça, a sua mente não vai ser salva. Alô, eu não estou falando de salvação. Salvação está em Cristo, você é salvo. Descanse em Deus, amém? Preciso falar essa palavra. No entanto, vem a hora e já... salvação de mente, abençoado. Amém? No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura os tais que assim o adoram. O Pai está procurando os tais. Mas, meu Deus, abençoado. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Compreender, abençoado? Ignorância ou desobediência. A adoração errada. Adore ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Adorarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de toda a tua alma, e a tua cura apressadamente brotará. Graça e paz.